Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do My Housecast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, um tema muito relevante para o mercado imobiliário. Extrema importância. Com certeza nós vamos aprender muito com ela. Qual que é o episódio, Jorge? 24º episódio. Para falar que é o 24. Lá ele. Nada mais, nada menos do que Éurea Queiroz. Uma salva de palmas para ela. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sinto honrado por esse convite. Gosto muito de falar sobre mercado imobiliário, direito imobiliário e acho que vai ser de extrema importância. Todo mundo que estiver acompanhando vai aprender bastante mesmo. Obrigada pelo convite, Guilherme, Jorge. Nós que agradecemos pela sua presença aqui. Éurea, já vamos começar assim. Quando eu entrei na MyBroker, inclusive, acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, né? Que você estava à frente do departamento de aluguel. Exato. E é de lá para cá tiveram algumas mudanças na sua vida e agora você está de volta, né? Não exatamente na MyBroker, mas indiretamente, diretamente também. Mas conta um pouco para a gente da sua carreira profissional. Claro. Eu fiquei um tempo no aluguel, então eu participei da reestruturação, questões mais burocráticas, administrativas, então eu cuidava do pessoal ali do marketing, a gente fez as questões de atendimento e quando teve a mudança, onde foi feito o crescimento, eu saí e voltei para o meu escritório, então eu fiquei ali em média 1 ano e pouco à frente do departamento de aluguel e depois eu voltei ao meu escritório, foi quando eu recebi o convite para voltar a ter o coração azul. Falei, olha, é igual eu falo para o Ronaldo, igual eu falei para os meninos, meu coração nunca deixou de ser azul. Porém, ele ficou um tempo pausado e agora ele voltou a bater forte. Então, eu gosto muito da MyBroker, eu gosto da história e participar dela e participar do seu começo. Eu lembro, eu vim aqui falar do aluguel. Então, assim, eu sei que é um tabu maior para a corretora o aluguel porque ele gasta mais tempo. Porém, é uma paixão minha, tanto o aluguel quanto a venda e agora os corretores. Mas você iniciou sua carreira profissional já como advogada? Como que foi? E já foi para o mercado imobiliário? Eu já mexo com locações desde que eu tinha 16 anos, porque a minha família tem bens, e aí teve uma época que a minha mãe falou, olha, cuida. E aí eu cuidei, só que eu cuidei perdendo muito dinheiro. Só que também aprendi muito. Depois eu senti a necessidade de me especializar, de estudar. Então, veio a formação e depois as especializações. Então, eu fiz o direito, mas pensando já em alguma coisa do imobiliário. Então, terminei, fui fazer as pós, fui fazer os cursos especialistas assim, em contratos, em locações, justamente porque eu queria nichar. E foi onde veio a oportunidade com a MyBroker, porque eu já estava muito por dentro do assunto, que é mais difícil entre os advogados, porque eles são muito abertos, né, com temas variados. Eu não, eu gosto de um tema específico e foco nele e aprofundo. Então, desde o começo da sua carreira profissional, você já trabalhava com aluguel e com imóveis? Antes da carreira eu já comecei a me envolver com locações e depois eu comecei a ver que é um mercado muito rentável. Ele é rentável, teoricamente ele é mais fácil de lidar, pelo menos ao meu ver. Então já era uma paixão de adolescência que foi aumentando na vida adulta e aí vai prosseguir até a minha aposentadoria, se Deus quiser. Não é igual uma bolsa de valores, você tem algumas variáveis. Se for alugar aquele valor por mês, pronto, uma coisa mais sólida e mais fácil, vamos dizer, de entendimento. Isso. Mas eu já ouvi alguns boatos, e aí nós estamos aqui às vezes até para desmistificar um pouco isso, e também falar o que é verdade, que você é uma das pessoas que mais tem imóveis alugados da MyBroker. Eu já ouvi esses boatos. Não, mas ainda terei. Calma que eu chego lá. Mas você investe, né, no mercado imobiliário, você tem. Invisto. Inclusive, até estava comentando da minha aquisição, quase que dobrou o valor. Então, o mercado imobiliário ele tem essas coisas de valorização que
É o meu perfil. O meu perfil é mais tradicional, o meu perfil é ter ali... Menos risco. Menos risco, mesmo porque tem família, tem que... Então, eu não tenho eu não tenho um perfil aventureiro. Tanto que eu sou advogada, né? Menos aventureira impossível. Mas eu aposto muito no mercado imobiliário. Então, tudo que envolve trabalho e investimento é para o mercado imobiliário. E aí... a Aero, ela veio e realmente a gente tinha um gargalo, né, no jurídico da MyBroker, e quero até te reconhecer. Na verdade, eu já falei isso. Coincidentemente, nós falamos isso, eu acho que na reunião de sócios agora dessa semana, e eu falei, não sei se chegou para você, mas eu falei, né, porque eu sou conhecido como um dos que mais dá trabalho dentro da MyBroker. E aí eu falei assim, não, a Aero realmente ela mudou já a situação do jurídico e melhorou muito. Então quero até te parabenizar e reconhecer aí pelo excelente trabalho que você está fazendo. E vamos evoluir cada vez mais. Que revenda na veia é muito detalhezinho, cada negociação é diferente de uma outra, então é bastante cuidado nesse processo. Com certeza. E Aero, vamos falar um pouco até amanhã, né, você vai dar um treinamento para a gente legal. Sim. Posso comprar esse imóvel? A gente ainda vê que no Brasil esse assunto de documentação, o conhecimento básico mesmo do mercado imobiliário de documentação, ele ainda é muito pouco falado, né? As pessoas, a maioria ainda são muito ignorantes. Eu vim do mercado de revenda, então eu trabalhei muito tempo e ainda trabalho com imóveis prontos e que a gente sabe que tem muito embaraço, né? A Aparecida de Goiânia, por exemplo, que é o meu berço, lá a gente tinha muito problema de documentação, de loteamento que foi vendido 2, 3 vezes, de inventário, de adjudicação compulsória, de uso capião. Mas a gente pode falar disso e a gente também deve falar até de lançamento, né? Porque hoje eu vejo até algumas empresas que estão vendendo imóveis sem RI, imóveis ainda sem uma documentação e muitas vezes o cliente ele não sabe do risco realmente que ele está correndo por falta de instrução. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que você vê nesse mercado, o que você vê que mais dá problema, sobre o básico mesmo que as pessoas... E principalmente, eu fico às vezes até impressionado, o quanto que muitas vezes o corretor de imóveis também ele é mal capacitado e ele não conhece do básico. Então, eu acho que muitas vezes não é má fé do corretor, claro que às vezes sim, mas ele vende alguma coisa que realmente pode gerar um problema muito grande por essa falta de conhecimento. E eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Claro. Eu gosto, né, de falar sobre burocracia, mas eu tento falar de uma forma que seja mais simples e que o corretor ele preste atenção, porque eu sei que é muito diferente as questões burocráticas e as questões emocionais que envolvem a venda. Então, ele tem que estar bem, ele tem que ter aquele jogo de cintura, tem que mostrar o imóvel, tem que entender quais são as necessidades do cliente e por muitas vezes ele esquece que a documentação ela é mais importante que o imóvel em si, porque se ele vender uma coisa e aí não tiver com toda a documentação correta, essa venda não vai para frente. Então, quando eu fiz o curso pensando as palestras com esse tema, posso vender esse imóvel, justamente para ter uma dúvida, como assim? Mas todo imóvel eu não posso vender? Não. Então, já é para ter essa reflexão, para despertar isso. Não é todo imóvel que você pode vender. Então, eu busco mostrar quais são os empecilhos, porque o corretor ele é um filtro. Então, tem que passar pelo corretor o filtro, onde ele vai entender se esse imóvel está liberado ou não para venda. Porque quando o cliente chega, ele acha que está tudo certo. Então, é por isso que o corretor ele tem uma importância muito grande e também uma responsabilidade. Porque é a partir dele que o cliente deposita dinheiro de uma vida. Então, ele tem que saber, por mais que às vezes a gente fala, o estudo ele não capacita. Realmente, se a gente for olhar para o direito, a gente não sai de lá advogado. Eu não saio de lá sabendo nem a lei do inquilinato. Então,
Então, o corretor, realmente, ele vai fazer ali o curso básico dele, mas o que ele tem que fazer? Ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que ver a norma interna dele, ele tem que ver o código de ética. Isso é importante, porque aí ele vai entender que não é só um show business, tem muita coisa por trás. E aí, quando a gente fala burocracia, não gosta. Não, mas não é gostar, faz parte. É precisar, né? É necessário. Então, a gente vem aqui e até agradeço o elogio, porque eu tenho essa visão da MyBroker. Ela precisa proteger o cliente. E como é que ela vai proteger? Iniciando o contrato. Então, hoje o contrato tem que estar bem amarrado, sempre foi. E então, se o contrato eles tem que estar bem amarrado, mas agora eu consigo dar mais atenção para o corretor independente. O corretor que está sozinho, não, vou cortar essa parte. Corretor autônomo, não tem problema. Não. Porque assim, corretor, na MyBroker não tem autônomo, mas eu já atendi muito corretor autônomo, Sim. então é por isso que eu falo, mas lá na MyBroker não tem. Mas eu dou assistência para ele e também para o gestor. E muitas vezes, Guilherme, nem o gestor sabe dessa parte burocrática, que é o que às vezes me preocupa e é por isso que eu venho e fico mais perto dele. E é engraçado isso que você está falando, porque eu comecei no mercado como corretor autônomo, né? E a maioria tinha problemas, inclusive de vendas que tinham feito e etc. Justamente até por essa falta de assessoria jurídica. Que uma imobiliária, né, como a MyBroker tem, que muitas vezes a gente até, como se diz, a gente tem as discussões lá, né, o comercial ele sempre está puxando para um lado e normalmente a contabilidade e o jurídico para outra, né, e claro que cada um, justamente por estar olhando o seu lado, mas a gente tem que achar um meio termo que dê certo para todo mundo e, obviamente, fazer a coisa correta, né? Não dá para ser de outra forma. Mas eu fico vendo, você falou aí sobre, eu posso vender esse imóvel. Coincidentemente, hoje eu estava ali olhando a certidão de um imóvel que a gente estava vendendo e aí ela tinha uma cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e foi cancelada essa cláusula, até que esse imóvel foi doado pela prefeitura e tal. Porém, a mulher, segundo ela, esse imóvel é só dela, porque quando ela adquiriu, que foi doado, ela já adquiriu separada, há 12 anos. Aí eu falei assim, não, mas aqui na certidão está falando que você é casada com como é pessoa. Não, eu já estava separado. Eu falei assim, mas você divorciou? Só na boca. No civil, no cartório? Não se separei, não. E ele até sumiu, não sei o que. Eu falei assim, pois é, mas infelizmente vocês são casados. E mesmo que já tem 12 anos que você adquiriu, já tinha 12, então 24 anos que você está separada, não tem como vender esse imóvel sem a anuência dele, sem a assinatura dele. Não tem como. E assim, olha, uma pessoa leiga mesmo, né? E do outro lado, ainda bem que tem alguém que tem uma instrução, porque às vezes se não tivesse, a pessoa, um comprador poderia fazer um contrato, sei lá, né, particular e efetuar essa negociação que com certeza daria muito problema lá na frente. E quais são os principais erros que você vê de negociações assim? Primeiro vamos nessa parte. O que você mais vê de errado assim, nos contratos de erro no mercado? Os mais comuns de acontecer também. Tem bastante. O contrato é um termo ali onde as partes colocam o que elas querem negociar. Certo. Começa o contrato, que é até um movimento que eu estou fazendo, que o corretor ele precisa entender o contrato. Porque ele entendendo o contrato, ele consegue explicar. Quanto melhor ele explicar o contrato, menos o cliente tem a insegurança e a necessidade de procurar outras pessoas para explicar para ele. E o corretor só lê o contrato quando o cliente questiona alguma coisa. Isso. Então, ele precisa entender a ferramenta de trabalho dele, que também é o contrato. Os erros mais comuns, e eu até falo isso no Posso Vender esse imóvel, porque você pega uma matrícula, às vezes até existe essa condição de ser separada, mas ela não averbou. Então, o que eu explico? Você precisa saber como corretor que você precisa correr e averbar. Por quê? Olha, é um grande erro que acontece, mas se fosse eu ia morrer de vergonha. Você vai com o seu cliente,
até o cartório, assinou o contrato, o cliente deu uma entrada grande, chega lá na hora, não pode fazer a assinatura porque ele não olhou um detalhe pequeno. Não tinha lá averbado o divórcio, não tinha averbado o casamento, não tinha averbado. Então, é uma coisa que automaticamente o cliente vai olhar para o corretor e vai falar: você não sabia disso? Então, é uma coisa que ele precisa saber. Ah, não sabia. E aí, hoje demora 3, dependendo da cidade, 10 dias para regularizar isso. E você pode perder uma venda por causa disso, porque foi o erro de quem? Do corretor. E o que mais pode estar por trás disso, né? Já gera uma interrogação no cliente. Exatamente. Se ele não sabe uma coisa dessa, o que mais ele não sabe? Então, assim, tem muita coisa. Por exemplo, quando a gente tem o direito do usufruto, é uma coisa que está bem escondida na matrícula. Se você não tiver um olhar e entender que aquele usufruto é uma coisa perigosa para a venda, essa venda também não acontece, porque o usufruto é o direito que acontecia mais anteriormente. Até na minha época, minha mãe fazia os contratos nos nossos nomes, quando a gente era criança, e colocava ela como usufrutuária. Aí o que acontecia? 2 problemas. Primeiro, que ela não poderia vender esse imóvel, porque quem autoriza é o juiz. E segundo, que ela tinha que fazer a renúncia desse usufruto, e ela tinha que pagar. Então, essa proteção que às vezes o proprietário acha que tem, se o corretor não verifica, ele vai vender uma coisa que não poderia ter sido vendida, porque o juiz ele precisa autorizar. Então, tem casos que, se você não olha a matrícula, que é o básico, o início de uma negociação, você vai ter muito erro, você vai ter muita crítica e você vai perder credibilidade com o seu cliente. Esses dias eu estava ouvindo um podcast sobre imóveis e eu fiquei assustado com informação realmente que eu não sabia. Um imóvel com que tem usufruto, para quem não sabe, né, o que é usufruto, como a Mayra comentou, vamos supor, o Jorge é meu filho, eu vou doar um imóvel para ele, eu coloco esse imóvel no nome dele com usufruto para mim. Não é uso e fruto, tá, gente? Uso e fruto. Então, o imóvel é do Jorge, porém, enquanto eu estiver vivo, eu estou usufruindo desse imóvel. Depois que eu falecer, né, da baixa, ou para ele vender, eu preciso fazer a escritura pública de renúncia de usufruto. E aí, exemplo, o Jorge ele pode pegar um empréstimo, por exemplo, e colocar esse imóvel como garantia. E aí, digamos que esse imóvel ou teve um processo civil, trabalhista, etc., e esse imóvel foi para leilão. Mas ele pode ser leiloado, porém, o usufruto continua vigente. Então, a única forma, a pessoa adquire mesmo com leilão, mas ele só vai poder, de fato, fazer alguma coisa depois que eu morrer. Né? Depois que eu... Ou então, quando renunciar. Eu fiquei impressionado com isso. Assim, eu falei assim, gente do céu, olha só, a pessoa às vezes vai adquirir um imóvel no leilão, achando que está fazendo um bom negócio. Não analisa, né? Uma coisa que eu vejo também, eu ouvia falar muito, não, esse imóvel aqui você não precisa fazer o inventário, não, é só fazer um arrolamento. Né? Explica para a gente sobre essa questão de inventário. Se qualquer imóvel tem um proprietário, esse proprietário faleceu, tem como vender o imóvel sem inventário? Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem que desmistificar um pouco a questão do advogado. O advogado bom não é aquele que impede as vendas, mas é que ele consegue fazer que a venda aconteça, resolvendo os problemas. Então, quando existe alguns tipos de problema, o advogado ele vem com a informação para resolver. O que eu vejo às vezes são muitos advogados atrapalhando a venda por medo. Não, isso não pode de jeito nenhum, não vai. Não. E eu penso totalmente ao contrário. Ok, aconteceu isso, como é que a gente pode resolver para liberar esse imóvel à venda? Então, às vezes tem o inventário, ok, tem a morte, né? Então, como é que nós vamos conseguir? Hoje tem meios extrajudiciais, não precisa ser só no judicial, então vamos atrás ali para fazer uma sessão de direitos, vamos organizar. Então, por mais que as pessoas acham que não precisam fazer alguma coisa, só assinar uma sessão de direito particular dá certo, não. Tem que ter toda uma instrução, ela precisa organizar esse inventário. Dentro do inventário você faz ali a comunicação
a dissessão de direitos, sucessórios. Então tem que estar tudo organizado dentro da lei. Por quê? Senão lá na frente que eu falo assim, meses, ele quer vender daqui 1 ano, ele não vai conseguir, porque aí tem que voltar. Por isso que existe hoje o usucapião, está mais comum. Antigamente a gente falava usucapião, achava que era para roubar o imóvel dos outros. O usucapião hoje, ele veio para regularizar. Então, Aparecida, tem muitos imóveis que não tem registro, a pessoa entrou, não escriturou, a pessoa imobiliária faliu, né? Faliu. Então, o que acontece? Dá para a gente organizar através do usucapião. Esse imóvel não tem nenhum documento, como é que faz? Como é que faz para vender? A gente organiza, lógico que tudo dentro da lei. Faz o usucapião, regulariza. Esse imóvel faleceu, tem 90 herdeiros. Vamos organizar. Eu não tenho medo de desafios na venda. Eu quero resolver, eu quero colocar o imóvel para ser feito ali a transferência, a transação. Então dá para resolver, mas lógico que o corretor ele tem que estar bem instruído, porque até ele, quando ele vê o imóvel algum problema, ele já sai correndo, porque não vão ser todas as situações que o imóvel vai estar todo organizadinho. Por isso que muito corretor prefere lançamento. Porque ali no lançamento ele praticamente não precisa fazer a questão da burocracia. Ele faz a questão mais comercial. Então ele vem ali, ele anuncia, ele atrai os clientes e ele confia mais ali na parte burocrática para a construtora. Mas isso aí que você falou é engraçado, que a maioria realmente quer o negócio que está pronto, né? Uhum. E eu, por exemplo, como eu gosto de comprar e vender imóveis e gosto de fazer reforma, normalmente os imóveis que mais têm problema e que estão mais feios são os melhores negócios. Uhum. Eu já comprei alguns imóveis que tinha que fazer inventário e tem um especial que eu paguei 40% do valor. Inventário extrajudicial, claro que deu trabalho, principalmente para o advogado. 26 herdeiros, mas eu paguei 40% do valor. Uhum. Vendi no outro mês pelo valor cheio. Então, assim, com esses problemas, e claro que você precisa ter um bom advogado, né? Fica a dica aí. A gente acha muitos negócios bons. E o usucapião extrajudicial está funcionando bem? Está funcionando? Porque realmente, eu lembro quando começou a falar, né? Não sei quando foi a lei, mas não tem tanto tempo, né? Eu acho que deve ser uma coisa aí de uns 7 anos, mais ou menos. Está funcionando super bem. Então, facilitou muito a vida, né? Facilitou demais. E ele veio justamente para isso. O governo ele precisa incentivar mais essa prática. Regularização. Por quê? Porque com a regularização existe mais empréstimo, existe tributo. Mais movimento de cobrança de tributo. Existe mais pessoas ali trabalhando em reforma, na venda. Então, assim, existe um capital a ser levantado quando esse imóvel é regularizado. Então, o usucapião hoje, lógico, não é simples, mas ele está 1 milhão de vezes melhor. Eu fiz um usucapião no setor Jardim América recentemente e foi assim incrivelmente, lógico, tem gente que pode achar muito, mas como advogada eu achei muito rápido, mas eu fiquei muito em cima. Foi 1 ano. E tem no mesmo setor tem um imóvel que está em ação judicial que tem mais de 5 anos. É isso que eu ia falar, o usucapião antigamente era pelo menos 5 anos, né? Ainda se for judicial. Então, o extrajudicial, ele corta um caminho. Então, quando chega ali no cartório, já está lindo, porque tem muita coisa para juntar. E como funciona o extrajudicial? O extrajudicial, você pega as mesmas informações do judicial. Só que o judicial, as pessoas, elas esperam, os advogados, na maioria das vezes, esperam o juiz pedir as coisas. No extrajudicial, você já tem que levar as coisas prontas. E, lógico, o cartório vai pedindo, você vai levando mais a diligência, é muito mais rápido. Se você vai fazer uma notificação... A análise é muito mais rápido, né? Notificação, você paga para o cartório fazer e eles fazem. Então, lá no judiciário, você paga também, mas é demorada, é no tempo do judiciário. Então, não vale a pena, a não ser que, lógico, que não tem outro caminho. Aí, passo por lá. Mas, assim, está bem melhor, bem melhor. Prazo de 1 ano. Eu acho que exigia anuência dos vizinhos, né? Exige, mas é muito tranquilo. É muito tranquilo. E
uma coisa, Euler. O que você acha que o corretor... antes de falar disso, eu sou conselheiro do Cresce, não sei se você sabe. E uma coisa que a maioria dos corretores não sabem é que eles são responsáveis, né, civil e criminal pelas negociações. E é uma coisa muito séria, que é pouco falado, e principalmente essa questão de documentação, muito poucos corretores realmente têm uma qualificação e uma análise criteriosa. Você podia dar umas dicas, pelo menos 3 dicas aí de passos simples que o corretor de imóveis pode, que ele deve ter para resguardar o seu cliente, também para se resguardar de eventuais problemas? Hoje, por coincidência, eu fiz uma reunião lá no Cresce, já palestrei lá, não sabia que você era conselheiro lá. Eu gosto de dar palestras lá porque lá vai quem quer aprender. Então, meu primeiro conselho, vá nos cursos. Tem curso gratuito no YouTube. Não, lá no Cresce é quase tudo gratuito. Nossa, tem, é muito tem curso. YouTube tem coisas de graça. Tem cursos que não são caros. O Cresce oferece cursos. Então, primeira coisa, corretor, vai aprender. A gente não aprende tudo em um lugar só. Então, a gente tem que ir colhendo em cada lugar, cada negociação você aprende uma coisa nova. E o corretor só reclama só da taxa, né? Mas tanta coisa, benefício que o Cresce tem, o corretor não vai. Ele não aproveita. Então, o corretor, primeiro, ele precisa se capacitar. É o maior conselho. E, primeiramente, dentro do Cresce, onde ele tem lá a sua inscrição. Segundo, ele precisa ter uma boa infraestrutura jurídica. Então, assim como a MyBroker tem esse cuidado jurídico, o corretor ele precisa ter um apoio. Porque ele tem que entender a importância e o cliente tem que ter a segurança. Então, esse cliente, foi até uma coisa legal que eu escutei lá no Cresce, ele falou assim, que os corretores precisam entender que ele está lidando com o consumidor. Nós chamamos de cliente, mas são consumidores. Como consumidores, eles têm muitos direitos. E quem fornece o serviço, que é o corretor, ele tem muitos deveres. Então, é muito bom pensar na comissão, mas tem que entender que existem várias obrigações, e como você disse, até penais. Então, tem ali questões de multa. Então, ele tem que saber o básico, e a gente tem a lei, né? A gente tem o código de ética do corretor. Ele também precisa ler isso. Assim como nós, advogados, lemos o código de ética, sabemos como devemos comportar, o corretor ele também tem esse código de ética. Então, ele precisa entender o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, a terceira dica que eu dou é que ele vá para é muito difícil começar sozinho. Então, ele tem que ter uma equipe. Se ele começar sozinho, é mais difícil para ele ir longe, é mais difícil para ele crescer, é mais difícil para ele ter um olhar amplo. Mais coisa para ele se preocupar ampla, também, né? Mais coisa para preocupar. Então, eu ouvi essa frase hoje, faz mais sentido do que nunca. Eu tinha um escritório, eu estava fazendo mentorias de locação, mentorias para corretores autônomos, e eu entrei no escritório com mais pessoas, mais corretores, mais advogados, e isso faz com que o meu crescimento seja maior, assim como o corretor. Então, às vezes, o corretor acha que sozinho ele dá conta de abraçar o mundo, não dá. Precisa de apoio, precisa de alguém que tenha mais experiência, precisa de uma equipe jurídica. Então, não andar sozinho seria a minha terceira dica. E a quarta dica, a maneira raiz que eu aprendi sobre isso, com o meu professor aqui, foi a questão da certidão de matrícula. Eu passava, ele chegava para mim, Jorge, você leu? O que você entendeu? É isso? É isso, então você entendeu isso? Às vezes o corretor chega, lê a certidão... não lê, a maioria não lê. Mas às vezes, tipo assim, por falta de uma insegurança, uma coisa assim. Então, ler realmente cada matrícula, cada situação diferente. Por exemplo, quando a gente aprendi muito isso com ele, e quando pegar uma certidão, uma coisa diferente, chamar todo mundo que estava ao redor aqui da mesa, essa certidão está assim, assim, assim. Lê, o que você entendeu? O que pode ser feito? O que não pode ser feito? Então, realmente pegar cada certidão, ler realmente, entender sobre o processo, que vários casos diferentes você consegue aprender. Nossa, mas esse negócio da certidão é tão engraçado, porque quando eu comecei, e eu comecei sozinho, não tinha uma pessoa para me ensinar, e eu tenho, né, muita vontade de aprender. A coisa acho que eu mais li na minha vida foi a certidão de matrícula. Assim, que eu mais li. E fui, obviamente, que muitas vezes eu perguntava as coisas no cartório, mas eu fui aprendendo intuitivamente mesmo.
Porque assim, é meio que a certidão de matrícula interpretação de texto básica. A cláusula resolutiva, tal. Por quê? Uma penhora, não sei o quê. Uma alienação, uma escritura pública de doação, uma escritura pública de compra e venda. AV1, AV2. Uso campeão, AV1, AV2, averbação, mudança de estado civil, qualificação. Aí, por exemplo, né, muitas vezes vem inventário, partilha de bens. E tá lá, tá escrito. Normalmente, né, muito poucas palavras que tem lá que são palavras de difícil entendimento. A maioria são palavras muito simples mesmo. Só que as pessoas não lê. Aí o que eu mais fazia era isso mesmo. Falava assim, lê. Entendi nada. Mas nada o quê? Nada? Você não sabe o que é? João é o nome de uma pessoa? Não, então você entendeu que João é o nome da pessoa. Quando que é a escritura? Interpreta, lê, pensa. O problema é que a gente está numa geração que está com preguiça de pensar. Quer ter tudo na mão. Né? Quer ter tudo na mão, se resolver o problema momentâneo. Não pense, não, eu vou aprender isso aqui para que eu não seja mais dependente. Então, assim, eu lia demais certidão, mas demais. Até hoje eu leio menos certidões, mas muito poucos casos que eu não tenho uma noção, pelo menos, de documentação, né? E essa questão até de usufruto, renúncia de usufruto, quando que é? Por que um é ITCD? Por que o outro é ITBI? Quando tinha algum mandado judicial, o que era? Por que a certidão disponibilidade de bens? Eu acho que a gente está falando de umas coisas que o povo não vai entender. Mas eu acho que a certidão, gente, sabe o que eu acho mais engraçado, é como agora a gente trabalha muito com lançamento, de vez em quando eu vou conversar com algumas pessoas, eles não sabem o que é uma certidão de matrícula. Tem 2, 3, 4 anos que trabalha no mercado imobiliário, nunca tirou uma certidão de matrícula, nunca leu uma certidão de matrícula. Certidão de ônus. E aí é uma coisa também que eu, inclusive, até hoje eu tomo cuidado. Às vezes, quando principalmente uma construtora que a gente menos conhece, eu peço para ver o RI. Peço para ver o RI. Por quê? Eles estão falando que tem. Tá no folder, mas quem garante que tem? Né? Quem garante que essa empresa que está vendendo é a proprietária? Inclusive, essa questão cai a comissão, porque se na venda com a construtora não entrega, quer dizer que o corretor ele também não vai receber essa comissão, porque cai as duas, cai a venda e cai a comissão junto. Precisa ter toda a organização de documentação, precisa saber se está tudo ok. Então tem muitas interpretações, né, de juízes que eles falam, não, então se o consumidor ele não recebeu, se houve algum problema na prestação de serviço, ele vincula também ao corretor. Então o corretor acha que não, é lançamento, eu estou protegido, eu vou ganhar minha comissão 100%. Não. Então é preciso conhecer com quem você está trabalhando, saber se são pessoas idôneas mesmo, porque esse cliente ele pode e ele vai te indicar. Então, para ele te indicar para outras pessoas com um serviço bom, uma entrega boa, você precisa ter feito a coisa bem feita. Agora, se teve algum probleminha, aí com certeza esse problema ele vai levar para as pessoas que ele conhece também. Então, você já começa a ficar queimado no mercado. É muito importante essa questão da matrícula. Quando o corretor ele entender que sem a matrícula ele não consegue a venda, e ele deixar para o final, deixar para o cartório, por ser mais cômodo, ou então muitas vezes o próprio cliente não quer tirar, não quer pagar. Então o corretor precisa justificar, olha, eu estou pedindo essa certidão atualizada, primeiro para eu saber se o meu tempo não vai ser gasto. Lógico que não vai falar assim com o cliente, mas é a primeira questão. Você vai trabalhar e você vai receber, você tem noção que você pode perder aí um mês, dinheiro, vai e volta. Eu já vi corretor que leva até filho do comprador ou do vendedor para a escola. A gente sabe que o corretor ele se entrega, ele se envolve com o cliente. E aí você se envolve, você dá o seu sangue e no final aquele imóvel ali você nem olhou, às vezes nem a pessoa. Já aconteceu, por exemplo, de um caso em que o corretor pegou a venda,
conversou com a pessoa. Esse caso até eu conto na palestra. Ela pegou a venda com a filha e está fazendo a venda, e eu fui contratada pela corretora que tem o comprador. E aí eu fui pedir a documentação, e essa corretora, como ela estava falando com a filha, ela não conseguia a documentação da real proprietária. Então ficou, a filha não conseguia pegar o documento da mãe, ou não queria pegar. Aí eu falei, olha, não tem como a gente continuar porque falta documentação, isso está estranho. E a corretora perdeu a comissão dela de 50% porque o comprador estava com dinheiro, ele estava com a corretora, ele estava com a assistência jurídica, mas a vendedora não era com quem a corretora estava falando. E aí ela só foi descobrir que era filha depois, porque nem a matrícula ela não sabia. Ela achava, e isso porque ela relatou. Eu achei que eu estava falando com a dona, mas é a mãe dela, e a mãe dela está viajando para não sei o quê, e a mãe dela... Falei, não, então, ou seja, ela está vendendo um imóvel de terceiro, pode ser a filha, mas não é a filha que vai assinar. Então é um cuidado que tem que ter, tem que ler. Você pegou um cliente, você olha, realmente esse cliente é o dono? Questão de um incapaz, você vai colocar lá, pega o imóvel, a mãe leva, mas é o Júnior que é o dono. O Júnior tem 10 anos, e aí? A mãe não sabe, às vezes, que ela vai precisar, não é do cartório, é do juiz, é o juiz que libera. Eu tenho um caso que o meu filho, eu vendi o imóvel, a sorte foi para parente, que ele teve paciência comigo. E aí, demorou tanto esse alvará, que eu fiz a emancipação do meu filho. E aí, com a emancipação, aos 16 eu fiz, porque até hoje não saiu o alvará. Então, assim, tem coisas que vão demorar anos e anos, e depende de cada região, depende de cada juiz, a gente não tem um prazo, não é a gente que dá. Imagina, você faz uma venda, a pessoa ela dá um valor expressivo de entrada, e aí depois vai descobrir lá no cartório que não pode fazer transferência, que não pode fazer nada, que tem que aguardar um juiz, e pode demorar anos e anos, né? Então é responsabilidade, sim, do corretor saber. Às vezes um imóvel, inclusive, que tem alguma indisponibilidade de bens, algum imóvel que está que o vendedor está com uma certidão federal, né, positiva, realmente são muitas características que a gente tem que olhar, né, o básico mesmo. E agora me fala uma coisa, Elra, me conta algum caso aí, sim, um caso legal que quando você terminou, você falou assim, nossa, esse deu trabalho, mas esse eu aprendi, valeu a pena, fez sentido, e esse foi um caso em comum, porque o advogado, ele muitas vezes ele fica numa sinuca de bico, né, nas negociações. Porque às vezes o advogado comete o mesmo erro do corretor, que é confiar no cliente, na palavra do legal. cliente. Antes de você falar disso, você já viu algum cliente, quer dizer, claro que você já viu, mas a maioria do cliente, né? Ele fala assim, não, a documentação do meu imóvel tá tudo certinho, né? Pode confiar. Pode confiar. Tá tudo certinho. Não, doutora, eu não preciso pegar esse documento, não, porque não, tá tudo certo. Meus irmãos todos querem vender, tá tudo ajustado no preço. Todo mundo concordou, pode me dar o contrato que eu assino. Eu falei, Conta pra gente aí. Tem muito caso. Eu acho que assim, o caso que mais eu consigo ver como forte é o meu próprio caso, que é esse do meu filho, porque assim, a gente fala, mas quando a gente vive, a gente fala, realmente demora, realmente pode atrapalhar a vida de muita gente, inclusive questão de multa. Se você faz um contrato e você coloca uma multa, que geralmente tem, e aí a pessoa não consegue entregar a documentação, é alta a multa, é um prejuízo muito grande. Uma pergunta, inclusive, sobre multa, antes da sequência. O contrato, não sei se a palavra certa é essa, mas ele é superior, o contrato particular é superior, desculpa, ao Código Civil, por exemplo? Não. Eu posso colocar lá, por exemplo, que eu vejo alguns contratos e tal, e às vezes também vejo até de construtora, que depois... Mas... que coloca multa, por exemplo, abusiva de 30%, por exemplo, no contrato e tal. Existe alguma situação dessa? E também, às vezes até
eu vejo algumas consultoras, por exemplo, que cobram sessão direito, parece que não é legal, mas que tem no contrato deles e que depois reverte. Algumas que cobram IPTU antes de entregar. Condomínio. Condomínio. Nossa, tem muita situação. Mas aí, qual que é a diferença? E é até bom você perguntar isso. Existe uma diferença entre revenda e venda de lançamento. Venda de lançamento, nós estamos falando de Código de Defesa do Consumidor. A multa realmente tem que ser 2%. Agora, a multa que geralmente eles colocam é a multa de retenção de valores. E qual que é o máximo dessa multa? É 25%? Aí tem 25% e para lotes pode chegar ali até 50%, se não me engano. Então, a lei do distrato, ela tem algumas coisas específicas que aí a gente pega a lei do distrato, que é mais ali baseado para o consumidor, e a gente passa ali também para a revenda, que é entre particulares. Então, as pessoas elas confundem as garantias de um com a garantia do outro. Se você faz uma compra de particular... Mas o particular, ele é superior ao Código Civil, por exemplo? Não, ele não é ou ele tem que se baseia... estar de acordo com o Código. Isso é para qualquer contrato. Agora, o que o Código Civil fala? Que existe o pacta sunt servanda. O que seria isso? É o princípio onde você vai cumprir com aquilo que você colocou no contrato. Mas desde que aquilo que você colocou no contrato não seja abusivo, não seja ilegal, não seja desequilibrado. Então, ele fala, você pode fazer, você pode colocar no contrato. Mas se eu entender, juiz, ou que essa cláusula está desequilibrada, se essa cláusula está abusiva, no entendimento dele, aí sim ele pode anular aquela parte. E você falou de lançamento, e uma coisa também que eu tenho visto, que contrato de alienação fiduciária, né? Que parece que não tem distrato de contrato de alienação fiduciária no sentido de devolução. Você falou da questão da cessão. Porque assim, é um financiamento, entre aspas, né? Já é um contrato que a consultora faz e que já existe um financiamento pela própria instituição e etc. Então, não há nada de devolução. Você está entendendo o que eu estou falando? Já peguei contratos assim, e assim, tem construtoras que acham que estão fazendo, está tudo dentro da lei, e às vezes eles não têm nem a documentação correta. Então, ela se passa por uma instituição financeira, mas não é. Então, tem casos e casos, para a gente poder ver, quando você está falando de um banco realmente, ou de uma instituição que tem toda a regularização para fazer, aí tem que ver o caso, quanto por cento que deu. Tudo tem que ser calculado, e dentro do direito é muito assim, depende. E depende mesmo. Agora, tem muita construtora que faz cobranças ilegais, faz coisas abusivas. O pagamento, por exemplo, para poder fazer a cessão ali, né, numa venda de ágio. A lei fala que não. Mas eu converso com meus clientes no sentido assim, e que a OAB não briga comigo, mas assim, você tem um direito. Aí você vai entender, esse imóvel vai esperar você entrar no juiz e ter o seu direito atendido? Vai fazer sentido o que você vai gastar de dinheiro, de tempo, de energia, muitas vezes, para você economizar aquilo ali? Exatamente. Então, lógico, seria bom se todo mundo respeitasse, ok. Mas e aí? Você também tem que fazer uma escolha, a partir do princípio, às vezes, da valorização. Futuramente, se você quiser entrar e resgatar esse dinheiro, aí sim, você entra, ok. Tem consultora que respeita, tem outras que não, mas também tem a questão do investimento. Na locação, por exemplo, tem lugares que cobram vistoria, tem lugares que não cobram. Ah, não, peraí que eu vou ali falar com o juiz. Você não vai alugar mais. Já passou, já alugaram. Então, lançamento também é muito rápido. Já passou, já vendeu, já foi oportunidade, já mudou o valor. Então, tem casos e casos que o comprador, o investidor, e aí entra muito também o corretor, ele explicar, olha, você tem direito, mas como é que você quer fazer isso aí? A gente vai até ali e tenta brigar por esse direito, então tem que deixar ele escolher, mas vocês têm que informar. Mas aí, na questão do contrato particular, que a gente estava comentando sobre revenda, aí, neste caso, por exemplo, a multa já é livre, é pactuado. A multa é pactuada, mas assim, existe
proveito econômico que o juiz olha, porque quando existe um desequilíbrio, e é esse desequilíbrio que ele olha, você vê se essa multa é exagerada ou não. Por exemplo, a gente pega um imóvel de 500 mil, se você só tem 2 parcelas, quer dizer que essas 2 parcelas, 250 mil, se você colocar 20 mil de multa nessa parcela de atraso, é muito. Agora, se você tem um imóvel de 500 mil e foi feita uma parcela, e aí vamos colocar um exemplo de 100 mil, se você colocar 20 mil, o valor da multa já é menor. Então, não é só o valor da multa que a gente olha também o valor da parcela que vai estar em atraso, para a gente entender, não, se eu pego 250 mil e coloco uma multa de 20 mil, vai ser muito alta, frente ao valor do imóvel. Se você tem uma parcela maior, você consegue colocar uma multa maior. Se você tem uma parcela, aliás, se você tem uma parcela maior, você consegue colocar uma multa menor. Se você tem uma parcela menor, você consegue colocar uma multa maior, mas não tem, assim, uma regra de ser obrigatoriamente 2%, que é o caso de Código de Defesa do Consumidor, mas também não pode ser uma coisa abusiva. Vou te dar uma multa de 50%, vou te dar uma multa de 60%, 40%, então depende muito do caso para a gente ver a multa. E aí que entra o advogado para não deixar essa abusividade acontecer. Legal. Uau. Nossa. Tá passando um filme aqui na cabeça agora. Você começou a pensar em algumas coisas. Não, é porque tanta coisa que já aconteceu. Tanta negociação que já passou. E o que você falou de lei do inquilinato? Eu conheço muito pouco da lei do inquilinato. E uma das coisas que eu sei é que parece que se você pede o imóvel, você tem 30 dias para desocupar, se for residencial, comercial, 6 meses. Ou se for vendido também. Isso realmente existe, é aplicado, porque o que eu mais ouço muitas vezes é o inquilino, e muitas vezes não conhece também, mas fala, eu conheço meu direito, eu não vou sair daqui, né? Eu acho que uma das coisas que mais dá problema em negociações é posse do imóvel, né? Sim. A posse do imóvel, ela tem que estar bem clara. Porque ela precisa, a partir dali é que a gente vai saber quando é que vai ter uma multa, quando é que vai ter um atraso. Quando existe venda e tem um inquilino dentro, eu sempre falo para o corretor, seja amigo desse inquilino. Você não vai chegar lá como uma pessoa arrogante, você não vai chegar lá simplesmente mandando ele embora porque ele não é um possível cliente seu. Porque senão ele impede a sua entrada. Então é muito pior. Conquiste esse inquilino. Ok, primeiro passo. E aí esse imóvel que está alugado, se você for querer vender, você precisa ter a noção da posse, porque se você não sabe se esse inquilino já foi notificado, se esse inquilino já tem um prazo para sair, você não pode fazer um contrato de compra e venda sem ter essa informação. Porque você faz a venda, não, a minha parte eu fiz a venda e depois o inquilino sai, aí tem uma multa muito alta, porque eu coloco multa quando existe uma pessoa dentro, justamente para o vendedor ele agilizar, para ele ir lá correr e dar um jeito de resolver. Então existe uma penalidade grande para quem está vendendo imóvel alugado. Então esse prazo, ele é diferente na venda, ele é diferente na desocupação, e até a gente pode fazer um só para aluguel, porque o aluguel ele tem essa questão de prazo. Quando o prazo do contrato venceu, o inquilino tem 30 dias para sair. Quando o imóvel é vendido, aí ele tem 90 dias para sair. Então existe essa diferença de data, mas assim, o inquilinato... Quando é vendido, 90 dias? Quando é vendido, 90 dias. Quando acaba o prazo do contrato, 30 dias para desocupar. E se for imóvel comercial, muda? Se for para a empresa, não? Vendido, então, você fala no ato de assinatura de contrato particular. Aí depende de alguns entendimentos. Ou é na escritura, ou no contrato. Ou, e realmente, ou financiamento bancário. Sim, eu sei que... a escritura. Isso. Eu sei que é necessário notificar o inquilino, né, da venda, oferecendo as mesmas condições que vai ser oferecido para o mercado e tal. Você já viu algum caso que o inquilino não foi notificado e que ele
buscou, né, os seus direitos, como diz o povo, e ele conseguiu reverter a venda. Eu acho que o que eu mais vejo é o inquilino atrapalhando a venda, porque para reverter é muito difícil, ele tem que ter o dinheiro para depositar em juízo. Então, não fui respeitado o meu direito de preferência, então o juiz vai falar, você quer comprar o imóvel? Não, eu não quero comprar, mas eu não tive esse direito respeitado. Então eu vou te dar uma indenização, é diferente. Agora, se ele tiver o valor para dar, aí sim ele vai falar, não, juiz, eu tenho o valor, da mesma forma, cancela aquela venda. Aí ele cancela, pode cancelar, aí sim, reverte. Mas assim, são casos e casos. Um cuidado a mais. E fora também que o inquilino também faz pouco caso pro corretor. Pode marcar uma visita para ver seu apartamento? Não vou estar aqui, não sei o que. Também acaba. Existe um limite. Tem alguma regra sobre isso? A lei uma do lei? inquilinato obriga ele a abrir a porta, tanto para o proprietário, quanto para quem ele indicar para entrar, no caso o corretor. Então, se caso ele fica impedindo essa entrada, tem que notificar ele e é uma infração contratual. Então, ou ele obedece ou ele vai ter o contrato rescindido antes do tempo, antes mesmo da venda acontecer. Legal. E sobre essa questão de aluguel, outra coisa que o cara tem que olhar também antes de alugar um imóvel, como locatário ou como locador, nessa parte de documentação. Você fala que vai administrar? Como Eu vou alugar um imóvel de uma pessoa. O que é o que mais dá problema quando eu vou ser o locatário e quando eu vou ser o locador? Nossa, tem muita Só uma coisa. de cada. Locatário, por exemplo, ele aluga um imóvel e ele não verificou direitinho como que está esse imóvel. Muitas coisas acontecem quando é visita online. Vou falar, vamos fazer visita online. Tem a possibilidade? Tem. Mas às vezes ele não viu alguns detalhes que o online não mostra. Então, quando ele chega lá, ele tem um prazo para questionar a vistoria. Tem. Mas às vezes ele já assinou, porque o contrato de locação, ele não tem direito de arrependimento. Então, ele tem que saber que quando ele assinar, ele vai ter que cumprir com aquilo. Lógico, casos assim extremos, onde o imóvel está caindo, aí ele tem o direito de, mas assim, a maioria dos termos ele não tem o direito. Então, ele foi lá, visitou. Eu olhei muito rápido, agora eu não quero mais. Não tem direito a arrependimento. E o locador, o que dá mais problema é questão de verificação de documentação. Hoje no Brasil nós temos o problema de falsificação, sempre tivemos, mas às vezes facilita a questão do online, facilita a questão de falsificação. Então, para o locador, ele alugar para uma pessoa sem uma imobiliária, sem uma verificação, achando que ele está falando com a pessoa porque ele olhou um documento, esse documento é falsificado, e aí ele coloca um criminoso dentro do seu imóvel e fica muito difícil para ele. Contas, fica tudo aberto, destrói imóvel, então tem vários problemas que podem acontecer quando você não tem a proteção certa. IPTU é responsabilidade do locatário ou do locador? Eu acho engraçada a questão do IPTU, que eu já ouvi. Isso dá muita briga, né? Dá briga até certo ponto, porque assim, quando o inquilino ele recebe o boleto para pagar o IPTU, ele acha que ele não tem obrigação, porque o imóvel não é dele, por que ele está pagando um imposto de um imóvel que não é dele? Aí vem a questão, a lei ela fala o seguinte, a obrigação é do proprietário, desde que não esteja descrito o contrário no contrato de locação. Então, se no contrato está falando que é dever do locatário pagar, vai ser o locatário que vai pagar. Agora, se no contrato não estiver falando, aí realmente é o proprietário que vai ter que pagar, que vai ter que arcar com o vou começar a olhar então uns que eu tenho. Legal, tem que estar explícito. Tem, senão você não pode cobrar. E se você cobrar judicialmente, alguma coisa assim, você ainda tem que pagar o que ele já os anteriores, porque é uma cobrança indevida. Então tem que olhar mesmo o contrato. Legal. Revisão de contratos. Revisão de contratos. Vamos lá, eu estou disponível, vamos olhar. Gostei. E você, eu vi que você gosta muito mesmo da parte de aluguel, né? E entende. E você acha que você gosta disso porque
você é bem remunerada nisso? Ou porque tem a ver com seu estilo de vida? Ou é por causa que é a área que você tem mais afinidade? Porque eu tenho meio que um preconceito, mas não no sentido financeiro, mas do trabalho que aluguel dá. E principalmente por essas questões realmente que eu acho muito burocrática, a parte de locação, manutenção. Tudo que dá dinheiro dá trabalho, não quer dizer que só que umas coisas dão mais trabalho que outras. Depende do que você escolhe. Eu, por ter essas questões na minha família, então isso já é uma intenção boa. E lógico, questão financeira, vocês são corretores, sabem que tem muito dinheiro circulando no mercado imobiliário. Então, é um mercado que a gente conversa com pessoas que estão ali financeiramente mais preparadas e a gente tem uma facilidade, uma resolução mais rápida, tanto que eu gosto do extrajudicial, porque o extrajudicial, você não fica dependendo do judiciário, você tem uma negociação, é tudo muito mais rápido. Então, não é porque eu sou advogada que eu gosto de ação, não, eu gosto de resolver as coisas, mas conversando, negociando, então essa parte de negociar eu gosto muito também. Então eu gosto dessa questão tanto no aluguel quanto na venda, porque eu gosto de problema. Eu acho que o advogado que ele não gosta de problema, ele está na área errada. Eu gosto de problema e eu gosto de antecipar. Então eu gosto de deixar as coisas organizadas, que se vier, aí eu já sei, então assim, e também prevenir. Então eu já sei os problemas que podem ocorrer, tanto na locação quanto na venda. Então eu já faço da forma correta para não ter prejuízo, não ter problemas. Legal. E reajuste de aluguel? Não, reajuste é o básico, são 12 meses. 12 meses é o índice que você colocou, acabou, não tem então, muito o que discutir. Não tem mais realmente que ser IGPM hoje. O não IPCA, é obrigatório, nunca foi. Mas tem que ter algum índice? Tem, porque a lei proíbe que seja baseada no salário mínimo ou em moeda estrangeira. Entendi. Então você tem que ter um índice. E pode ser fixo? Em vez de o reajuste, em vez de ser negociados. um índice? A lei ela fala que existe essa possibilidade de negociação. Então, se você negociar isso e o contrato for, né, de mais de 12 meses, aí você consegue ser mais maleável. Isso. Tá, última pergunta aqui que eu quero fazer. Nossa senhora, não é possível, deu um branco aqui. Mas... deixar eu fico até parar a noite falando. Gente do céu, é uma pergunta tão interessante. Meu Deus do céu. Tá, vamos caminhar aqui mais pro final. Tem alguma coisa que você queria comentar com a gente, que você queria dar de dica, um conselho aí pro pessoal que vai nos assistir? Então, que a maioria do seu público aqui que assiste são corretores. Corretores. Desculpa. Eu gosto muito e respeito muito a profissão de vocês. Porque eu vejo que essa parte intelectual que o advogado ele exerce, ele sente que ele tem um poder maior. Mas hoje as coisas são muito mais mais comercial. Então vocês têm esse tino comercial, vocês conseguem mostrar, vocês conseguem realmente realizar sonhos, organizar a vida das pessoas. Então tem que tirar o chapéu, porque tem muito corretor ganhando muito mais que advogado, tem muito corretor ganhando muito mais que médico. Tem muito advogado virando corretor? Tem muito advogado virando corretor. Então o que eu falo para vocês é tem parabéns. Tem muito corretor que não deu conta de ser advogado. Parabéns pela persistência, parabéns por estar no mercado, porque não é fácil, assim como não é fácil para o advogado, como não é fácil para o dentista, como não é fácil para o médico. Então, o corretor, muitas vezes, ele pode ser diminuído por alguma questão mais de graduação, mais de diploma, só que é uma remuneração muito maior. Só que tem muito corretor que não entende que essa remuneração maior, ela também depende de uma instrução maior, de uma equipe maior, de uma responsabilidade maior. Então, o meu recado, o meu carinho por vocês parabéns. Eu vejo o corretor como uma profissão realmente que está sendo desmistificada na questão de valores, de tudo. Então, hoje a gente olha para o corretor com uma forma diferente do que era antes, mas isso vem muito da capacitação. Então, quanto mais corretores se capacitarem, melhor vocês serão vistos e mais respeitados. E é isso que eu busco também
quando eu trabalho para vocês, corretores, que é a minha função, é proteger vocês, é instruir vocês e ter vocês no lugar alto que vocês estão, que é muito mais alto do que muitos profissionais aqui no Brasil hoje em dia. Obrigado, fico feliz com esse reconhecimento. Eu até lembrei do que eu ia falar, queria que você comente sobre isso. Tem um advogado amigo meu que ele cuida de alguns processos que eu tenho, e que eu sou autor, viu, gente? Não, eu sou réu, não. E ele fala que a melhor acordo judicial é o acordo extrajudicial. Né? E você estava ouvindo você falar de negociação e que você não gosta, não é porque você é advogado que você gosta de processo. E eu, muitas vezes, estresso com algumas coisas e tal, e ele fala: Guilherme, vamos entrar num acordo antes, que vai ser muito melhor e muito mais barato. Você concorda que hoje o judiciário está amoroso, né? Tá complicado, que muitas vezes é melhor realmente você vir para a esfera extrajudicial e fazer um acordo amigável, ou você... E ele até fala: de lá eu vou ganhar mais dinheiro, mas aqui vai ser melhor para você. Tem essa questão, tem muito advogado que briga e até atrapalha a negociação, porque realmente ele vai ganhar mais. Então tem essas questões, mas também não só isso. Tem advogado que ele faz aquilo que o cliente pede, 100%. E não é essa a nossa função no sentido de orientar. Então, a mesma coisa vocês. Se o cliente está querendo uma coisa que você está vendo que realmente não é aquilo que serve para ele, você tem que falar. É a mesma coisa do advogado. Olha, esse caminho que você quer, você vai perder. Então, é minha obrigação te mostrar os outros caminhos que você tem. E um dos caminhos é o acordo. Ah, mas aí eu vou perder. Sim, mas existe um equilíbrio. Você vai perder, a outra pessoa também vai perder. Ou, por exemplo, você vai ganhar muito mais se você abrir mão agora e liberar para outra coisa. Então, tem que pesar essa questão do extrajudicial. Não é porque o advogado é preguiçoso. Ah, não, ele é preguiçoso, já quer acabar. Não. É porque ele entende que... Tem uma consciência maior. Né? Ele tem uma consciência maior, que quanto mais rápido resolver o problema do cliente, mais coisas ele vai poder servir o cliente dele para outras situações. Então, se eu fico brigando lá, não, vamos brigar mesmo pro resto da vida. Um processo que dura 10 anos, porque não tem composição, um inventário, vamos pegar um inventário. O que é a obrigação do advogado? É tentar um acordo entre as partes. Por isso que tem um advogado. O advogado é um intermediador, porque aí ele conversa com um, conversa com o outro, sem a emoção que as partes têm, e faz o acordo. Então, eu sou muito a favor do acordo, porque eu prefiro eu decidir, mesmo que eu perca dinheiro, do que eu deixar outra pessoa decidir por mim, e aí, às vezes, eu perco muito mais. Então, para mim, não faz sentido birra, não é, sabe, é questão de ego. Então, a justiça, ela até que não está tão demorada igual antigamente, porque a inteligência artificial, a tecnologia tem melhorado a questão de prazo. Mas você ficar segurando uma ação, um processo, achando que você vai ganhar algo com isso, na verdade, você está perdendo uma coisa preciosíssima, é o tempo, muito mais do que dinheiro. Uau! E agora... Aprendi com suítes. Agora... Todo mundo gosta dessa série. Grande final, né, Jorge? Grande final. Quero te agradecer primeiro pelo seu tempo, por tantos ensinamentos, muito valioso. Eu acho que nós aprendemos muito. Eu aproveitei, não sei se você percebeu, mas eu aproveitei, né, para ter uma consultoria aqui. Se fosse, até agradecer por ela ceder, né, o tempo dela, que se fosse para pagar, a gente talvez não conseguiria, né, Jorge? Mas o Jorge sempre tem uma pergunta final aí para a gente concluir. Áurea, você é um advogado de sucesso, tudo mais, já tem um tempo no mercado imobiliário, então constantemente tem muito dinheiro na conta, né? Então, muito. E muito imóvel. Muito imóvel na conta. Hoje, futuramente, logo próximo, qual será a sua frase na capa da Forbes? Meu Deus! Achei que tá Já preparada. pensou nisso? Já pensou? Com certeza, eu sou uma pessoa que gosto de aprender sempre. Então, na capa seria continue aprendendo. Sempre humildade, né? Às vezes a gente precisa ser humilde, às vezes a gente precisa ser agressiva, ter a maturidade e a consciência de quando a gente vai usar cada arma que a gente tem. Uau!
quando a gente usar cada arma que a gente tem. Gostei dessa. Você falou uma coisa legal sobre o ego, né? E muitas vezes, tanto no mercado imobiliário, o corretor de imóveis, mas às vezes também o advogado tem, né, essa briga de ego. E isso prejudica muito, né, a negociação. Eu vejo, às vezes, quando eu estou numa intermediação, um não quer dar o braço a torcer para pensar que realmente alguém tem que vencer, em vez de pensar... Eu aprendi uma coisa com o Leandro Batista que eu achei muito legal. Convencer nada mais é do que vencer junto. Então é quando os dois lados vencem. E eu acho que a gente precisa buscar isso, né? Na nossa profissão. Mas é isso, quero te agradecer, minha querida. Foi muito bom estar com você. Que bom que amanhã eu estarei novamente com você, aprendendo mais. E é isso. Seu Instagram? Instagram é @EuriaQueiroz. Euria, do jeito que fala, escreve ELRIY. Não. ELRY. YA. YA. RYA. Tá, então fala você que vai ser melhor. Porque às vezes eu baguncei. Euria Queiroz. O meu arroba é Euria Queiroz, ELRYA, Queiroz com Z no final. Eu vou ter o maior prazer de receber seu público no meu Instagram. Respondo caixinha, direct, gosto de ensinar. Então, eu sou mentora de corretores também. Inclusive, você falando que eu respondo muita pergunta. A minha palestra são 40 minutos de palestra e 1h30 só de perguntas. Então, eu acho muito legal, porque tem muita dúvida. E com a dúvida, a gente aprende. E eu estou disposta sempre a ensinar. Com certeza. Obrigado. E é isso. E é isso, galera. Sigam no Instagram, no YouTube, o que for. Ativa o sininho para mais notificações e mais vídeos. E tchau, obrigado. Tchau, obrigado.